Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de psicanálise. Estamos na 11ª aula, mas hoje eu gostaria de fazer uma revisão. Na 10ª aula, nós estudamos sobre os xistes e a sua relação com o inconsciente. O que é xistes? Xistes, no senso comum, é quando a pessoa consegue se expressar através de uma canção, através de uma poesia, ou vamos melhorar isso aqui, é quando a pessoa consegue passar uma verdade através de uma poesia, canção, através de uma piada. Então é chamado de xistes. Acontece que no tempo do regime militar, os artistas, eles faziam muitos xistes. E Freud teve uma sacada que o inconsciente, ele goza através dos xistes. Por que eu falei goza? Porque o inconsciente, ele quer ter prazer. Lembrando que ele é atemporal. Um exemplo. Digamos que um adulto, quando criança, ele tenha tido a sua agressividade reprimida, recalcada. Logo, na fase adulta, ele entende que ele não pode ser agressivo, porque ele foi repreendido e castigado quando criança. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar uma verdade através do xistes. Acontece quando a pessoa, por exemplo, faz piada, para jogar meio que uma indireta, é o inconsciente querendo ser agressivo, sendo que o nosso ego não permite que o nosso inconsciente seja agressivo. Ele impõe limite no nosso inconsciente. Por quê? Está registrado do nosso ego que quando nós fomos agressivos quando criança, nós fomos repreendidos e castigados. Logo, a agressividade está ligada à repreensão, a castigo. Por isso que o ego não permite que o nosso inconsciente seja agressivo. E aí o que o inconsciente faz? Ele é agressivo. Agressividade que a gente fala aqui, gente, não é a pessoa sair por aí batendo em todo mundo, fazendo ignorância de todo mundo. Não é sobre isso que a gente está falando. Quando criança, é bem verdade que nós não temos a nossa agressividade acoplada à nossa personalidade. Porém, acontece que os nossos cuidadores, os nossos pais, ao invés de nos ensinar que nós não devemos ser agressiva, tal modo de bater no nosso colega, os nossos pais, os nossos cuidadores acabam nos repreendendo de forma agressiva demais. Aí por isso que nós recalcamos esse desejo de agressividade. Na fase adulta, nós compreendemos que nós temos que ser agressivos, porém de forma acoplada à nossa personalidade. Quer dizer isso? Quer dizer que nós, como sujeitos, precisamos ter voz. Nós temos que sair da posição de objeto e passar para a posição de sujeito, porque cada um de nós temos uma personalidade. Mas acontece que o inconsciente, ele é agressivo dessa forma, através dos xistes, através das piadas. Imagina uma pessoa que tem o desejo de comunicar uma verdade, sendo que, como ela não tem agressividade acoplada à personalidade, acontece que, se ela for comunicar uma verdade do jeito que ela realmente deseja, o ambiente ele vai ficar muito pesado, porque não lhe foi ensinado como comunicar uma verdade de forma pacífica,
Isso tem que ser ensinado. Logo, quando o paciente está no consultório, nós temos que atentar para os xistes que o paciente faz ao longo das análises. Vai ter paciente, por exemplo, que vai contar várias piadas, né? Por mais difícil que seja a sua vida, ele vai contar como que é a sua vida, mas através de piadas. O paciente só vai viver sorrindo, alegre, mas nós, como psicanalistas, terapeutas, nós precisamos ter o ouvido bem afinado, uma atenção flutuante, para que possamos então compreender e fazer realmente a interpretação do que o paciente está querendo falar. Na realidade, não exatamente o paciente, mas o inconsciente do paciente. Então, nós temos que ter o ouvido bem apurado para que o nosso inconsciente possa se conectar com o inconsciente do paciente. Além de termos falado sobre os xistes, nós também falamos sobre atos falhos. Eu estou lendo esse livro aqui, muito interessante, 5 lições de psicanálise, muito interessante mesmo, 1910. Foi uma linguagem que Freud utilizou bem simples, viu? Então é um livro hiper mega interessante. Eu acabei de ler também esse daqui, né? Método de interpretação de sonhos. Muito bom também. Querendo comprar esses livros, eu aconselho, compre, são livros bons. Mas atos falhos. Freud fala no seu livro que o que são atos falhos? Atos falhos, olha, é uma perca de memória, quando nós deixamos cair um objeto, quando nós esquecemos o nome de alguém. Isso é chamado de atos falhos. Então, Freud, ele falou o seguinte, que nenhum erro ou falha, isso é normal. Na realidade, é o inconsciente realizando o seu desejo. Por exemplo, quando a gente está digitando lá no WhatsApp e que sai uma palavra errada, aí talvez a gente fale assim, mas é porque eu errei na digitação, né? Mas na realidade o nosso cérebro deveria identificar aquele erro ali, mas a gente não consegue identificar, né? Ao invés de escrever, por exemplo, a gente gostaria de escrever o nome da esposa e acaba escrevendo outro nome, e o nosso consciente, a nossa mente não consegue captar aquele erro ali, né? Isso pode ser através de digitação e também pode ser através de fala. Você quer chamar o nome de uma pessoa e chama o nome de outra. Isso é um ato falho. Então, nada é por acaso. Freud vai falar que ato falho é o inconsciente querendo manifestar os seus desejos. Lembrando, gente, que quanto mais recalques nós tivermos, isso vai depender muito de como tem sido a nossa infância, tá? Quanto mais recalque nós tivermos, mais nós vamos sofrer, podemos dizer assim. Porque o nosso inconsciente, ele vai querer gozar, vai querer realizar os seus desejos conforme eu já tenho falado. Freud ele vai falar, por exemplo, do retorno do recalcado. Então, tudo que é recalcado não fica lá para sempre. Acontece que ele vem, repito aqui, através dos xistes, através de atos falhos. Qualquer pensamento, qualquer atitude, se você derrubar um objeto, se você esquecer o nome de alguém, se você trocar o nome, enfim, tudo isso daí é o inconsciente. Há uma grande diferença da pessoa, por exemplo, que não tem estudo e aí automaticamente não vai saber escrever,
né, entre a pessoa que tem estudo e acaba escrevendo errado, digitando errado, errando o nome de objeto, de pessoas. Tudo isso daí é porque a pessoa tem muito desejo recalcado. Além dos atos falhos, como diz aqui esse livro aqui, o método de interpretação dos sonhos. Tem a questão também dos sonhos. O inconsciente, ele tenta ou realiza os seus desejos através dos sonhos. Sabe quando você sonha, de repente tem um pesadelo, ou tem um sonho erótico, ou qualquer outro tipo de sonho? Acontece que quando você acorda, ou quando nós acordamos, normalmente a gente não consegue lembrar do sonho. Conforme o dia vai passando, parece que o sonho ele vai se apagando. O porquê que o sonho se apaga? É o nosso ego entrando em ação, porque ele entende que esse desejo que está vindo à tona, o retorno desse recalcado, vai prejudicá-lo, porque todos esses desejos reprimidos causaram dor, causaram punição. Por isso que esses desejos eles não podem vir à tona. Conforme a gente sempre fala em aula, nós temos vários tipos de desejo. Nós temos desejo de ser acolhidos, nós temos desejo de ser amados, nós temos desejo de depender, nós temos desejos eróticos, nós temos desejo de agressividade. Falemos um pouco sobre o desejo de ser amado. Acontece que se nós, quando criança, não fomos amados, isso nos causou dor. E todas as vezes que o nosso inconsciente ele deseja ser amado ao encontrar uma pessoa, um líder, um amigo, aí o nosso ego faz o quê? Ele acaba reprimindo o nosso inconsciente. Não, a gente não pode fazer isso porque nós já sofremos lá atrás, então... E aí o que o nosso inconsciente faz? Ele goza através dos atos falhos, através dos xistes, através dos sonhos, através de dores, dor de cabeça, dores musculares. Ele goza dessa forma. Freud ele vai falar no seu livro que os sonhos é um ótimo método de interpretação. Por quê? A pessoa sonhou. Se ela sonhou, a gente pode falar do significado do sonho, não em conformidade ao senso comum, mas de acordo com o método psicanalítico, tá? A gente consegue então interpretar um sonho. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha sonhado caminhando num deserto e um leão correndo atrás dela. Normalmente, os sonhos que são produzidos pelo nosso inconsciente, eles são sem pé e sem cabeça. Isto é, para a pessoa comum, mas para o psicanalista não. Tem um significado, por isso que ele precisa ter uma boa escuta e interpretar o sonho não de acordo com o senso comum, mas de acordo com o método psicanalítico. Por exemplo, o paciente, eu sonhei que estava no deserto e estava sendo perseguido por um leão, mas eu não tinha medo do leão, eu subia na árvore correndo do leão. Então a gente vai pegar o sonho e vai dividir esse sonho. Aí a gente pergunta, quando a gente fala em deserto, o que você lembra? Quando a gente fala a palavra leão, o que você lembra? Aí talvez a pessoa lembre do nome de alguém, que tenha lá no sobrenome Leão, e assim vai.
Então a gente interpreta o sonho dessa maneira, perguntando à pessoa o que ela lembra quando tal palavra é proferida. Então às vezes acontece também da pessoa sonhar porque ela está muito preocupada com alguma coisa. A Bíblia mesmo vai falar que por muitas preocupações vence os sonhos. Então, quando a pessoa está muito preocupada com alguma coisa, ela acaba sonhando, tá bom? Mas é bem verdade que essa preocupação da pessoa é relacionada também ao passado. Digamos que a pessoa precise fazer uma apresentação em público e tal, e essa pessoa ela fica apreensiva e ela acaba sonhando. Mas o porquê que ela está apreensiva? Essa é uma pergunta muito interessante. Ela está apreensiva não por causa do presente, mas sim por causa do passado. Ela talvez tenha medo de falar em público, ela não se sinta segura, ela não se sinta integrada. Então, os nossos medos hoje, eles podem até ter razão, porém, normalmente nós sentimos medo por causa do nosso passado, tá bom? Tem uma nota aqui que fala o seguinte: como estudamos em aulas anteriores, Lacan fala que o inconsciente é estruturado pela palavra-linguagem. O paciente busca na análise sentido para a sua vida e o analista direciona o paciente a sair do lugar que se encontra através da análise. Ações, pensamentos, sonhos dos pacientes. O analista pode perceber a origem dos problemas psicológicos e ajudar o analisando a se curar de suas neuroses, traumas e transtornos psicológicos. A psicanálise busca interpretar o significado do inconsciente nas palavras, nos sonhos, pensamentos e ações. Através da terapia, usando a associação livre, o paciente fala o que lhe vier à cabeça, trazendo os pensamentos, memórias e inconsciente à tona. Então é isso. Todo ser humano, ele é um poço de desejos. Desejos esses que foram recalcados, reprimidos, não somente pelos nossos pais, mas, por exemplo, a sociedade em si acaba, de uma certa forma, contribuindo com esse recalque. E graças a Deus por isso. Né? Por que eu digo graças a Deus por isso? Porque é bem verdade que a realidade nos põe limite. Por exemplo, quando criança, nós temos desejos de ser vistos. Por isso que a criança ela sai por aí, pelada, tal, né? Porque ela tem esse desejo dentro de si, de ser vista. Imagina se a sociedade não nos impusesse esse limite. Então a realidade nos põe esse limite. Nós vamos ver, por exemplo, pessoas hoje que acabam realizando esse desejo de que maneira? Por exemplo, o professor, aquela pessoa que gosta de ser vista, normalmente ela procura as câmeras, ela procura profissões que ela possa ser vista. Eu posso dizer que eu aqui estou realizando um desejo. Está vendo como é bom estudarmos? Está vendo como é bom nos conhecermos? Porque quando nós nos conhecemos, nós compreendemos o nosso movimento. Por isso que Freud falou que as palavras, elas não vêm por acaso. As ações, elas não vêm por acaso. Cada movimento que nós fazemos está relacionado com o nosso inconsciente. Cada escolha que nós fazemos. Eu estava atendendo uma paciente que foi abandonada pelos seus pais. Ela foi criada por sua avó. E aí acontece que
ela escolheu uma profissão que ela pudesse, então, atender as pessoas, acolher as pessoas. Ela está estudando advocacia, né? E dessa forma ela consegue atender a todos. Então ela conseguiu sublimar. O que é sublimar? É fazer algo sublime que ajude outras pessoas. Então, cada ação, cada palavra, sonho, piada, estão relacionados com o nosso inconsciente. Então, todas as vezes que acontecer de você errar o nome de alguém, ter lapso de memória, se você deixar um objeto cair, um sonho que você tem, uma piada que você faça, uma dor que você sinta, desconfie. Pode ser o seu inconsciente que está gozando ali, porque ele não pode ter prazer como ele gostaria de ter, porque o nosso ego trava o nosso inconsciente, então por isso que ele se satisfaz de outras maneiras, principalmente o desejo erótico. Imagina, todos nós temos desejos eróticos, todos nós, né? E aí acontece que esses desejos eles foram reprimidos, recalcados. E aí o que a gente faz? Automaticamente sofre por causa desses desejos. Sofre de que maneira? O ego, nós sofremos, mas o nosso inconsciente está se satisfazendo através dos atos falhos, dos xistes, dos sonhos, enfim, e por aí vai. Aí fala o seguinte: a psicanálise busca interpretar o significado do inconsciente nas palavras, nos sonhos, nos pensamentos, ações e por aí vai. Então a gente, como psicanalista, como terapeuta, a gente ajuda o analisando se conhecer. Na realidade, ele mesmo faz a análise dele, a gente só ajuda para que ele possa entender que ele tem determinados desejos. E qual é o problema de ter determinados desejos? Não tem problema nenhum. Ele só precisa saber que ele tem determinados desejos e que ele precisa trabalhar esses desejos para que ele possa, então, parar de sofrer. O que é trabalhar nesses desejos? É canalizar esses desejos, é sublimar esses desejos, é fazer algo sublime que atenda outras pessoas. E agora a gente entra aqui na 11ª aula, que vai falar sobre entrevista em psicanálise. A apostila fala o seguinte: Maud Manoni, psicanalista francesa, fala em seu livro da primeira entrevista com criança. Manoni relata algumas questões relacionadas à primeira entrevista e como a psicanálise pode contribuir. A autora, em seu relato, procura enfatizar a atuação do psicanalista contra a sua condição de bom profissional. Diz que o que faz a sua especificidade é a sua receptividade, a sua escuta. Olha, atendimento com criança é algo assim que é completamente diferente de atender um adulto. Por exemplo, quando o psicanalista atende uma criança, ele deve utilizar-se de brinquedo, por exemplo. Talvez a criança não fale nada. A criança entre no consultório e aí quando o psicanalista é especialista no atendimento à criança, normalmente ele tem um espaço reservado para a criança ficar e ali o psicanalista ele espalha alguns brinquedos e deixa a criança brincar. E o terapeuta ele fica observando a criança brincar. Às vezes acontece da criança pegar o boneco
e arrancar a cabeça do boneco, fazer que o boneco brigue um com o outro. E o analista está ali, né, analisando, observando, e só esse ato aí possa ser que a criança ela esteja vivenciando agressividade dentro do celular, e aí ela esteja só reproduzindo o que ela vê dentro do celular, ou possa ser que a criança ela tenha traço de perversidade, ou seja, perversa de fato. Então o analista ele vai observando ali, o analista pode pedir para a criança fazer desenho, para que ele então possa interpretar aquele desenho. É bem verdade que para o analista interpretar um desenho é necessário que ele faça um curso de especialização para que então ele possa conseguir interpretar esse desenho. Por exemplo, para atender um adolescente, eu, por exemplo, estou atendendo uma adolescente ou pré-adolescente. Acontece que o atendimento tem que ser um atendimento que a gente consiga integrar aquela criança. Eu não vou falar o nome aqui, é claro, mas essa adolescente que eu estou atendendo foi abandonada por sua mãe. E aí acontece que ela tem dificuldade de se relacionar. O que o psicanalista precisa fazer? Ele precisa pegar o material trazido pelos pais, pois é necessário que o analista converse com os pais, porque o paciente é de menor idade. Então é necessário conversar com os pais para colher informações. E é claro, evidente que o adolescente vai falar alguma coisa. E aí acontece que às vezes vai acontecer do adolescente não falar nada. Ele só quer estar ali naquele ambiente terapêutico. Ele só quer ser acolhido, ele só quer ser integrado. E aí a gente vai conversando, quando ele permitir, tem que respeitar o momento do adolescente, atendendo essa adolescente online. Ela começou a brincar tal ali na aula, mudar o layout da tela dela, né? E aí começou a brincar. E assim, a gente tem que ter paciência, porque essa paciente quer ser acolhida. Então, essa paciente começa a fazer uma transferência. Independente de eu ser homem, a transferência que essa paciente fez para comigo foi da mãe dela. Ela transferiu elementos da mãe dela para mim, tá? E sendo que de forma positiva. Ela me convidou a reviver o passado dela, e eu aceitei isso. De que forma que eu aceitei? Eu integrei, eu acolhi essa paciente e conversamos bastante, fui pontuando alguns detalhes, e depois de 10 sessões a paciente ela se sente muito bem, está sabendo lidar com as questões da vida dela, porque a gente não trata os sintomas, a gente trata a causa dos sintomas. E ela foi lá no passado dela. Inclusive eu pedi para ela escrever o que ela gostaria de falar com a mãe dela, e ela teve uma certa resistência para escrever, mas até que depois de algumas sessões ela teve coragem e escreveu o que ela gostaria de falar com a mãe dela, e ela leu para mim. Por isso que eu falei que ela fez uma transferência positiva. Ela transferiu elementos, talvez do imaginário dela, talvez de uma mãe que ela desejou ter,
e aí automaticamente eu aceitei isso e está sendo um sucesso realmente a recuperação dela, porque ela está tendo voz, ela está deixando o desejo dela aflorar. Eu falei para ela, não tenha medo, qual é o desejo que você tem de ser acolhida, de ser amada? E aí eu perguntei a ela, mas você hoje se sente amada? Você hoje se sente acolhida? E ela falou assim, sim, eu me sinto amada. Então, assim, é muito bacana, porque através da psicanálise, a gente ajuda a pessoa a sair do emaranhado, a gente ajuda a pessoa a enxergar a verdadeira realidade dela. Porque é bem verdade que no entendimento da pessoa, a vida dela é uma droga, sabe? E o inconsciente, a vida boa é a vida que a gente viveu lá atrás. Olha, gente, isso é tão sério que o nosso inconsciente, ele é assim. Se você foi abandonado quando criança e os seus responsáveis hoje, se eles não te abandonam, o seu inconsciente entende que isso não é amor de verdade. Eu sempre falo em aula, lembra daquele ditado que a pessoa fala que, não é bem um ditado, a pessoa fala assim, parece que fala que é mulher de malandro, né? Que mulher de malandro gosta de apanhar. Mas não é bem isso que acontece. Acontece que essa mulher, ela foi criada num lar altamente tóxico, altamente agressivo. Os pais brigando, os pais batendo nela. E acontece que o inconsciente dela entende que isso é amor. Quando ela vai procurar o seu cônjuge, ela procura um cônjuge agressivo, porque ela entende que a agressividade, não acoplada à personalidade, é amor. E aí, sendo que o consciente dela não compreende isso e não aceita isso, conscientemente ela fica revoltada com o fato de apanhar do esposo. Aí acontece dela largar aquele esposo e casar com um outro que seja mais tranquilo, pacífico, que não bata nela. Ela dificilmente vai ficar com esse homem que não bata nela. Ela vai chamar esse homem de banana, de bobão, né? Eu já falei isso em aula, só estou repetindo aqui para que vocês possam relembrar como o nosso inconsciente nos influencia, em nossas palavras, nos erros, sonhos, xistes, atos falhos. Ele nos influencia, porque ele quer simplesmente ter prazer, realizar os seus desejos. Por isso que é bom nós termos conhecimento, nos conhecermos, para quando a gente fizer uma escolha, a gente pensar assim, por que eu estou escolhendo? Por que eu fiz essa escolha? É sempre bom a gente pensar, sabe? Por que eu fiz essa escolha? É sempre bom, tá? Então, assim, o inconsciente dessa adolescente, ela quer viver lá no passado, sendo que no presente dela, ela tem um presente maravilhoso. Ela é amada, acolhida, sendo que ela está chorando, na realidade o consciente dela está chorando porque ele quer viver o passado, ele quer viver com alguém que abandone. Então, assim, quando a gente faz análise com uma pessoa, com um adolescente, e a gente faz esse adolescente ter voz, a gente ajuda esse adolescente, essa criança a ter voz, eles falam com a gente como se estivesse falando qualquer um, sendo que nós temos um olhar diferente, nós temos uma escuta diferente. Através da associação livre, nós conseguimos nos conectar com o inconsciente do paciente. Olha o que a autora vai falar. Segundo a autora, o psicanalista não dá razão nem retira. A gente não está aqui para julgar,
se o paciente está errado ou certo, ou a gente não está aqui para se assustar, por exemplo, com o desejo do paciente. A gente não pode, por exemplo, falar para essa criança, para esse adolescente ou para esse paciente assim: poxa, mas a tua vida está bem melhor agora, por que você deseja voltar ao passado? Não, a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para dizer se é certo ou errado. A gente só precisa ajudar o paciente a enxergar a sua verdadeira realidade, sem emitir juízo de escuta. O discurso do paciente vai se modificando através da pontuação do psicanalista. O psicanalista deve ouvir por trás do discurso do paciente, ajudar o paciente a entrar em contato com as suas questões. As palavras empregadas pelos consultores são as suas palavras habituais, mas a maneira de escuta é portadora de um sentido de apelo a uma verdade que o obriga a aprofundar a sua própria atitude fundamental em relação a essa abordagem que ali fazem e que não mostra a menor semelhança com nenhuma outra abordagem em relação aos psicólogos, educadores ou médicos. Então, a abordagem psicanalítica, ela é diferente de todas as abordagens. Por que falou dos psicólogos aqui? A gente está sempre falando dos psicólogos, né? Porque os psicólogos, eles têm uma abordagem diferente. Eles trabalham com TCC, que é terapia cognitiva comportamental. E através desse método, os psicólogos, eles acabam sendo um pouco agressivos. Então, eles falam o que o paciente tem que fazer, o que o paciente tem que deixar de fazer. Já nós somos completamente diferentes. Somos diferentes também dos pais, dos educadores, dos médicos. Nós não falamos o que o paciente tem que fazer. Nós ajudamos o paciente a descobrir o que ele precisa fazer. Então, por isso que a nossa escuta, ela é completamente diferente. A gente não emite juízo, a gente não fala, você está errado, você tem que fazer diferente. Não, esse não é o nosso papel. Olha o que a autora fala aqui. O terapeuta traz o paciente novamente ao lugar de voz e tira do lugar de objeto. O paciente não se dá conta desse movimento, porque a doença não lhe permite ver. Então, o paciente, ele está doente. Então, conforme eu falei, a vida para o paciente está uma droga. Está muito difícil, é por isso que ele está sofrendo. É o inconsciente dele querendo vir à tona, querendo realizar os seus desejos, e como ele não consegue realizar os seus desejos, aí o paciente ele tem ansiedade e fora os outros sintomas que acontecem com o paciente. Então, nós estamos falando aqui da criança em si. A criança, então, quando os pais não têm esse conhecimento, eles acabam reprimindo as crianças. E as crianças automaticamente vão recalcar os seus desejos. Aí vai dizer assim, trazer o sujeito à sua verdade, o sujeito descobrirá por si mesmo a sua verdade ou a sua realidade. Tem uma ferramenta que nos ajuda bastante para nós conhecermos um pouco o nosso paciente, para conhecermos um pouco a realidade do nosso paciente, para atentarmos para os traumas do nosso paciente, que é a anamnese. Através da anamnese, e a anamnese em relação à criança, é necessário preenchermos junto ao seu responsável. Não sei se eu já falei, mas se eu já falei, eu repito aqui. Antes de iniciarmos a nossa análise com a criança, com o pré-adolescente, com o adolescente, é necessário conversarmos primeiro com os seus responsáveis, com os pais, e aproveitar para preencher a anamnese, porque ali contém algumas informações que vai explicar o comportamento da criança. Lembrando que a gente não está tratando ali dos sintomas, mas sim da origem do
dos sintomas, tá bom? Aí fala aqui, ó, a entrevista passa por vários momentos em sua estruturação, desde a busca do diálogo, né, porque às vezes acontece do paciente, da criança, chegar no consultório e não conseguir se soltar. Então, eu repito aqui, pode pedir para ela fazer desenho, pode colocar alguns brinquedos ali, pode começar a entrevista, as análises, não perguntando o que ela está sentindo, mas falar assim, me conta o que é que aconteceu ao longo da sua semana. Isso é interessante, e aí a criança vai se soltando ali, vai falando, enquanto isso o analista ele está ali com uma escuta apurada, prestando atenção em todos os pontos, que é a atenção flutuante, né? Prestando atenção em todos os pontos e vai pontuando alguns detalhes ali para que o paciente ele possa realmente encontrar a sua verdade, para que ele possa ver a sua real situação, para que ele possa se conhecer, tá bom? Então, assim, nós vamos investigando o inconsciente da criança. Diz aqui, durante esse processo, algumas alterações de foco aconteceram. Porém, houve a preocupação de se manter o caráter de investigação e da dinâmica, focando sempre o paciente. Quando se fala em entrevista, consulta ou anamnese, é comum que dúvidas sobre o proceder de cada uma delas, tenha em vista a semelhança situacional, ou seja, levantada. Consultas. Contém os dados de uma entrevista ou anamnese, porém com objetivo mais especificado. Pode ser concebida em diferentes ramos profissionais. Anamnese, compilação de dados sobre toda a vida do paciente. Julgar-se que este seja conhecedor de sua história. Então, o porquê que a anamnese é importante na entrevista? Porque ali na anamnese a gente tem todo o histórico do paciente. E isso facilita na entrevista, facilita na interpretação. Isto é, a partir do momento que o paciente ele tenha conhecimento de toda a sua história. Caso ele não tenha, a gente vai buscar essa informação com os pais desse paciente, lembrando que nós estamos falando aqui de crianças, de pré-adolescentes, tá bom? A autora também falou, além de ter falado da anamnese, a importância da anamnese, porque através da anamnese a gente consegue fazer um bom levantamento da vida do paciente, né? A gente precisa colher esses dados, lembrando que na anamnese lá tem o nome todo. Nós vamos falar um pouco mais da anamnese um pouco mais para frente. Ela também falou sobre a ansiedade durante a entrevista. Aí fala o seguinte, a ansiedade do entrevistador e do entrevistado, falando da ansiedade de ambos, e o quanto ela pode influenciar na investigação. A ansiedade durante a entrevista pode aumentar devido ao novo contexto que o entrevistador está enfrentando e também ao perigo daquilo que desconhece em sua personalidade. Então acontece que, eu já até falei alguma coisa a despeito, você está lá como psicanalista, como entrevistador, e aí acontece que você começa a fazer a investigação do inconsciente do paciente e você começa a caminhar num campo completamente desconhecido. Então isso pode lhe causar ansiedade, tanto em você como também no paciente. Aí vai falar o seguinte, o psicanalista entra em contato diretamente com sua vida, saúde, doença, conflitos e frustração. Então acontece que quando o terapeuta ele está fazendo investigação do inconsciente do paciente, pode acontecer
pode acontecer do terapeuta entrar em contato também com a sua doença, porque o terapeuta é de carne e osso, né, gente? Por isso que o tripé da psicanálise é teoria, supervisão e análise. Então acontece que vocês estão fazendo teoria aqui, vocês precisam fazer análise e vocês precisam ser supervisionados. Então, todo terapeuta é de carne e osso. Acontece que ele também tem, e me perdoe, gente, acontece que ele também tem as suas neuroses, né? Então, quando o terapeuta ele está fazendo a investigação ali, pode acontecer do terapeuta ter contato com as suas próprias questões. Mas até onde atrapalha essa questão da ansiedade? E aí, vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Aí está dizendo aqui, quando o terapeuta ele entra em contato com os conflitos do paciente, conflitos esses que de uma certa forma acaba coincidindo também com os conflitos dele. E aí automaticamente isso gera ansiedade no entrevistador e gera ansiedade no entrevistado. E aí vai falar o seguinte, com isso, para ele manter controle da situação e uma investigação eficaz, ele usa um artifício, mecanismo de defesa para se sentir seguro e, com isso, acaba conduzindo a entrevista de maneira estereotipada. O que é estereotipada? É quando o analista ele não é autêntico. Ele acaba tendo, digamos assim, uma interpretação simples. É como se ele tivesse uma interpretação, a mesma interpretação para todos os pacientes. Então isso acaba sendo um mecanismo de defesa, porque é bem verdade, gente, que o terapeuta ele precisa se conectar com o paciente. Ou melhor dizendo, o inconsciente do terapeuta precisa se conectar com o inconsciente do paciente. Sendo que se o terapeuta ele tem alguma questão mal resolvida, acontece que isso vai gerar ansiedade nele e essa ansiedade vai fazer com que ele tenha uma interpretação errada, né? É uma interpretação não autêntica. Ele não vai ser humano, porque ele está com ansiedade, ele está com medo, sabe, de ter contato com as suas questões também, tá bom? Está dizendo aqui que muitos terapeutas costumam usar uma ficha de triagem, mas não devendo esquecer que a entrevista, a anamnese, são instrumentos de coleta de dados para o profissional elaborar um atendimento de qualidade e um diagnóstico preciso. Então, uma coisa é você fazer uma triagem, perguntar, por exemplo, qual é a sua principal queixa. Aí a pessoa vai falar, porque eu tenho ansiedade. Isso aí você está fazendo uma triagem para você saber, mas através da ficha da anamnese, você tem ali bastante informações para que você então possa programar o tratamento para o paciente, se é que eu posso dizer assim. Por exemplo, aqui vai falar, o planejamento da entrevista deve ser feito com o objetivo a ser alcançado. O profissional deve obter uma relação harmoniosa, tranquila e serena, determinada e significativa pela empatia. Olha que interessante, tá vendo? Então, assim, por que a anamnese ela é importante? Porque através da anamnese você vai descobrir se a pessoa ou a criança foi abandonada, se a criança é adotada, se a criança tem ciência que foi adotada, se a criança
ela foi amamentada, porque é bem verdade que tudo isso daí acaba, de uma certa forma, é, traumatizando a criança. Dependendo da experiência, dependendo do que tenha acontecido com a criança, se formaram ali alguns traumas. E é exatamente em cima desses traumas que o analista ele precisa trabalhar. Então, através da anamnese, nós descobrimos tudo isso daí. Como que nós vamos fazer a anamnese? Entrevistando os pais, preenchendo a ficha juntamente com os pais, e os pais vão nos passar as informações e a gente vai pegar aquelas informações, a gente vai estudar, por exemplo, quais são os sintomas da criança ou do ser humano que foi abandonado pelos seus pais, quais são os sintomas da criança que não foi amamentada, e por aí vai. Então a gente vai estudar para ver quais são os sintomas. Automaticamente a gente vai descobrir o porquê que a criança está tendo um comportamento inadequado na escola, na família. E quando nós temos anamnese, quando nós preenchemos a anamnese, conforme está dizendo aqui, automaticamente o profissional ele não vai fazer uma interpretação, digamos assim, de forma simples, precipitada. Não, ele vai fazer uma interpretação assim, ele vai ser humano, porque nós podemos ter conhecimento de muitas teorias, conhecemos todos os mecanismos de defesa do ego, né? Mas é bem verdade que o psicanalista ele precisa ser humano. E como que ele vai ser humano? Como que ele vai ter empatia? Como que ele vai tentar se colocar no lugar do outro? A partir do momento que ele conheça um pouco da história do outro. Então, por isso que a ficha da anamnese é importante, para que nós possamos conhecer a história do paciente. Então, gente, tá falando o seguinte: entrevistas são fundamentais quando se deseja mapear práticas, crenças, valores. Por isso, já no primeiro contato profissional, deverá assumir uma postura de acolhimento do paciente, cuja a atitude solidária e a crença na capacidade que o tratamento irá trazer uma melhor qualidade de vida para ele e seus familiares, levar o paciente ou o responsável perceber que estar no lugar que poderá lhe permitir expor seus questionamentos e dúvidas de si mesmo, entender e compreender, podendo assim ressignificar sua vida, superando e dando sentido àquilo que trazia dor, né? Então, assim, a gente está falando aqui, quando a gente fala em entrevista, a gente está falando do primeiro contato que o terapeuta tem com o paciente. Tem terapeuta, por exemplo, que preenche a ficha, a anamnese, depois da, terceira sessão. De repente, com o adulto, possa até ser interessante preencher depois da segunda ou terceira sessão. Mas em relação à criança, é bom preencher logo no primeiro contato. Por isso que está sendo chamado de entrevista, não de análise. Embora eu tenha falado aqui do comportamento do terapeuta nas análises e tudo mais, o terapeuta precisa acolher o paciente, mas, em suma, o que nós estamos querendo falar aqui é que a entrevista ela é muito importante, principalmente em relação à criança e o pré-adolescente. Então, eu falei tanto do comportamento do terapeuta com a criança, contando até uma experiência aqui, como também
da entrevista em si, do preenchimento da anamnese ali, porque através da anamnese a gente tem conhecimento da história do paciente, tá? Então, é bem verdade que eu quero repetir aqui, que no caso de criança, o terapeuta deve preencher a anamnese através dos pais, porque a criança ela não vai saber passar todas as informações necessárias para o preenchimento da anamnese, tá bom? Aí está falando aqui, os assuntos individuais e sociais de maior relevância na vida do paciente poderão emergir no momento da entrevista. O psicanalista deverá agir com profissionalismo, empatia, jamais demonstrar desprezo, desdenho, menosprezo, sabendo lidar com uma situação que poderá ser de grande dor para aquela pessoa, tendo cuidado também com expressões verbais, faciais, visto que poderá ser de má interpretação observada pelo paciente. Então, o analista ele precisa ter empatia no primeiro contato ali. É bem verdade que depois o analista ele vai atender a criança, o pré-adolescente sozinho, conforme eu já dei exemplo aqui de como atender uma criança, um adolescente, tá bom? Mas depois ele vai atender sozinho. Mas nessa entrevista, conforme nós falamos desde o início, é necessário que o analista ele tenha paciência, tenha empatia, porque tanto o paciente como os seus pais precisam ter segurança, eles precisam entender que eles estão num ambiente de fato terapêutico, que eles poderão confiar, tá bom? Aí a gente tem um exemplo aqui, anamnese infantil, aí vem na anamnese infantil, pede nome, o sexo, data de nascimento, dados de familiares, no caso, nome do pai e mãe, nome do responsável, pede números de irmãos, sexo, idade. Aí pergunta se os pais são casados ou separados, reação da criança à situação, né? Caso os pais sejam separados, qual é a reação da criança nessa situação? Aí tem 2 pontos ali para que o analista possa colocar. Em caso de separação, a criança vive com quem? Tá vendo como é um atendimento bem humanizado? A anamnese ajuda, porque você vai se apossar dessas informações para que você então possa ter empatia com a criança que está sendo atendida ali. O que vem mais aqui na anamnese? A criança é ciente. A pergunta assim, em caso de separação, a criança vive com quem? É filho biológico? Adotivo? A criança é ciente de sua adoção, sim ou não? Marque com sim ou não para as alternativas abaixo. Gestação completa ou prematura? Saúde da mãe durante a gravidez? Tudo isso é importante. Inquietações, parto normal, cesariano ou induzido? Amamentação, tá vendo? É materna ou artificial? Apresentou atrasos ou problema na fala? Sim ou não? Dificuldade ou atraso no controle dos esfíncteres? Tem enorose noturna, ou seja, urina durante a noite? Normalmente acontece com meninos, né? Seu desenvolvimento motor foi no tempo esperado, sim ou não? Perturbações, pesadelos, isso é importante, por exemplo, a criança está tendo perturbações, como pesadelos, agitação, etc. Por que ela está tendo pesadelos? Dessa forma a gente vai descobrindo aí como que as crianças são tratadas pelos seus pais. Possui hábitos especiais, requer a presença
de alguém, medos, etc. Tem medo de ficar no escuro. Eu já tratei de uma criança que ela tem 7 anos ou 8, se não me falha a memória, um pouquinho mais novo, que a criança defecava. Se defecava em sala de aula, sabe? Tinha medo de entrar no banheiro sozinho, tinha medo de escuro. Aí a gente tem que investigar, né? O porquê que essa criança tem medo de escuro, por que ela está defecando na calça, enfim, né? Aí vem pergunta mais um pouco aqui. Tá trocando letras, fonemas, né? Sim ou não? Quais? Fatos que afetaram o desenvolvimento da criança. Já teve algum acidente, operações, traumas, etc., outras ocorrências. Anamnese adolescente já é diferente, é menos complexo. Anamnese do adolescente. Pergunta nome, sexo, cor, data de nascimento. Aí vem o endereço, tudo direitinho aqui. A série, escola, pai, mãe, idade, profissão. A mãe trabalha fora. Em que horários, com quem ficam os filhos. E por aí vai. Então, eu vou enviar essa cópia da anamnese. E a aula de hoje basicamente é isso, mostrando a importância da entrevista com o paciente, antes mesmo de iniciar o tratamento, as análises, é necessário que haja uma entrevista, principalmente em relação à criança, Em relação ao adulto, a gente pode preencher a anamnese naturalmente com o próprio adulto, mas em relação à criança é necessário que se faça essa entrevista. Então, a aula de hoje foi isso, né? Nós revisamos lá a 10ª aula e aplicamos aqui a 11ª aula, que é uma aula bem curtinha, por isso que deu para fazer uma revisão da 10ª aula e aplicar a 11ª aula, porque a 11ª aula é uma aula bem curtinha, tá bom? Vai falar de entrevista. Então a aula de hoje foi uma aula bem rica, porque eu procurei falar tanto da entrevista com os pais ou com os responsáveis das crianças, como também falei como tem que ser o comportamento do psicanalista no atendimento de criança, desde pedir para fazer um desenho, como deixar um brinquedo ali para a criança brincar, e falamos também sobre nos colocarmos no lugar do outro, ou pelo menos tentarmos nos colocar no lugar do outro. É bem verdade que através da anamnese nós fazemos certas descobertas e aí a gente consegue fazer um planejamento, no atendimento do paciente. Através da entrevista foi falado também que tanto o paciente como os pais do paciente passam a ter segurança, porque os pais entendem que o seu filho está num ambiente seguro, logo ele pode confiar. Por isso que a entrevista é importante e quero ressaltar aqui, não tem como atender uma criança sem antes fazer a entrevista. E nessa entrevista, o psicanalista, ele precisa ter muito cuidado com as suas expressões, com a língua que utiliza, com a roupa que usa, com o ambiente em si, porque realmente o paciente e os seus pais precisam entender que o seu filho está num ambiente altamente seguro, confiável. Então, todos esses fatores são importantes. O local que atende, a roupa que usa, a linguagem que utiliza, as expressões, o acolhimento, todos esses fatores são importantes para atendimento de criança e adolescente.
sente. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Vocês tendo dúvida, vocês precisam deixar aqui nos comentários, ou vocês podem fazer perguntas lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.